Oi, eu me chamo Anne Caroline, tenho 24 anos e eu sou poetisa. Eu comecei na música em 2016, me apresentando com uma amiga minha em batalhas de MCs, alguns eventos de Woodstock, alguns eventos na Universidade Federal, que é a Unifap. E depois disso, durante o ano de 2017, eu comecei com a poesia. A gente teve uma pausa na música, a gente não conseguiu se manter na música, e durante essa pausa eu decidi começar a compor poesia. Não era uma coisa fácil, era bem difícil. Eu tentei várias vezes e várias vezes falhei, algumas tentei desistir, eu quis desistir, mas eu decidi persistir na poesia porque era algo que eu me sentia bem fazendo, era algo que eu me sentia bem escrevendo e falando o que eu sentia. Até porque todas as minhas poesias, elas falam sobre mim, sobre meus sentimentos, sobre pessoas ao meu redor, à minha volta, amigos, família, sobre relações também. Então, eu tenho um perfil no Instagram que se chama Poesia Profunda. Lá eu faço algumas postagens, alguns compartilhamentos de algumas poesias minhas. E eu comecei a postar mesmo nas redes sociais, eu acho que em 2016 mais ou menos, por aí. Ou depois, eu não me lembro muito bem. Cheguei a me apresentar algumas vezes recitando poesias em batalhas de rap também. A primeira aparição que eu fiz como poetisa foi em 2018, em uma batalha da Unifap que teve. Eu não ia me apresentar para início, eu não ia me apresentar. Eu não tinha essa vontade de expor para outras pessoas o que eu escrevia, porque eu sempre lidei a poesia como algo íntimo meu. Então, eu achava que se eu mostrasse para outras pessoas, é como se eu estivesse abrindo um diário para elas do que eu senti e tudo mais, e eu me senti um pouco envergonhada relativo a isso. Então, quando eu decidi ir mostrar para público uma poesia minha, não foi algo que eu quis ir, mas porque me convidaram, sabiam que eu fazia poesias, só que não sabiam o que eu falava nas minhas poesias ou algo do tipo. Então, eu tive esse primeiro incentivo de mostrar para as pessoas. E desde então, eu cheguei a fazer lives nas minhas redes sociais. Eu cheguei a fazer live no Facebook durante a pandemia. Como a pandemia ela ficou... Todas as pessoas não podiam sair, ninguém podia sair de suas casas e tudo mais, e eu tinha parado de me apresentar em eventos. Eu decidi fazer lives, eu decidi fazer vídeos, postar, para as pessoas saberem o que eu estava fazendo, a minha arte e tudo mais. E eu tive um alcance bem grande, que eu nunca imaginei ter durante esse tempo. Muitas pessoas foram me conhecendo pela minha poesia. Muitas pessoas chegavam em mim e falavam que se identificavam com um sentimento que eu transparecia nas minhas poesias. Era um sentimento triste, mas era um sentimento que as pessoas elas se sentiam confortáveis porque elas diziam que pelo menos elas se sentiam bem pelo fato de saber que não eram as únicas que se sentiam daquela forma. E é gratificante, no caso, para mim. Por esse lado, é muito gratificante eu fazer poesias e ter esse tipo de retorno do público que me acompanha. É muito legal, é muito bom. Isso faz com que eu me encoraje a escrever muito mais, a falar mais sobre o que eu sinto, sobre as coisas que se passam na minha mente, digamos assim. Agora eu vou declamar uma das minhas poesias. Eu trouxe algumas e eu vou começar com a primeira. Ela começa assim. Em minhas letras eu peço por dias melhores, mesmo que em algumas me contradiz, não querendo existir. É que cansa nessa sociedade tentar me redimir. Em cada segundo que passa, vejo em massa meus amigos diminuir.
Em outras horas, alguns tristes, sem saber para onde ir. Tem uns que acham que tudo não passa de drama. Mesmo sentindo raiva disso, não desejo para ti o que eu passo nessa lama. Do fundo do poço, às vezes, não consigo sair. É que tudo o que passei ainda anda muito vivo em mim. Às vezes, sentimento de culpa, não sei como ajudar os que acreditam em mim. Pois são os que passam por situações parecidas, às vezes até piores, e mesmo assim estão aí. Queria poder um dia sugar toda a energia negativa dos meus amigos só para mim. Passei minha vida me sacrificando para ver os outros felizes. Hoje, mas só hoje, peço um pouco de misericórdia, que em mim e em todos aquela coragem continue em falta. Derramo lágrimas sempre em minhas palavras. Hoje derramo todas nessa poesia falha. Meus demônios internos ontem me impuseram uma saída. Viver um dia de cada vez. Um pé com calma em cada degrau. Jamais imaginei eles construindo uma escada no meu quintal. É que minha mãe me disse uma vez que uma hora eles ajudam, meio trêmula, com uma faca na minha cintura. E tenho orgulho que ela venceu isso com postura. Mesmo quase morta, ela se manteve de pé. Se sou o que sou, agradeço a ela com fé, ritmo, amor e poesia. E que minha alma siga tão viva quanto minha rima em cada batida. Quando eu fiz essa poesia, eu estava passando por um momento meio turbulento. Eu e um grupo de amigos que eu tinha. E a gente não estava num momento muito legal, cada um de suas vidas. A gente estava passando por problemas psicológicos. E há uns anos atrás, quando eu tinha, acho que 13 anos de idade, a minha mãe, ela tentou se suicidar. E nessa tentativa de suicídio, ela também tentou me matar. A gente não tava passando por um momento muito legal. E quando eu fiz essa poesia, eu pensei exatamente nisso. Quando eu falo que eu queria poder sugar toda a energia negativa dos meus amigos só para mim, é porque eu não suporto ver pessoas que eu amo sofrendo dessa forma, sabe? Então, esse é o motivo dessa poesia. E também tem uma parte dela que eu falo sobre passar por situações parecidas, às vezes até piores, e mesmo assim estão aí. São sobre pessoas que, de alguma forma, elas conseguem lidar com esses problemas. Então, eu acho que conseguir lidar com isso, eu acabo, como posso dizer, não tô achando uma palavra certa, mas é como se eu visse essas pessoas como pessoas felizes, por mais que tivessem esses problemas, mas vejo como pessoas felizes, porque são pessoas que conseguem vencer isso de alguma forma. E para minha felicidade, minha mãe conseguiu vencer isso, e por isso que eu trouxe exatamente esse assunto nessa poesia. Foi a primeira poesia que eu declamei para todo mundo ver. Essa foi a primeira poesia. Foi a primeira poesia também que eu consegui completar, porque até então as outras poesias que eu fazia eram sempre pelas metades, haviam cortes e cortes, porque eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ter uma ideia exata, não conseguia fluir o meu sentimento e tudo mais. E eu fui meio que pega de surpresa quando eu consegui terminar essa poesia, eu fiquei muito feliz. E é isso. E todas as vezes em que eu apresentei essa poesia, porque não foi só uma vez, eu apresentei ela mais de uma vez, eu apresentei essa poesia várias vezes, porque eu acho que para onde eu vou, eu preciso recitar essa poesia, as pessoas elas precisam saber dessa minha primeira poesia. Eu cheguei a mostrá-las para os meus amigos, cheguei a postá-la nas redes sociais, dedicando a exatamente esses meus amigos.
dediquei à minha mãe também. Então, toda vez que eu vou e levo ela em algum lugar e eu consigo recitar, eu sempre falo isso, que eu dedico ela aos meus amigos e principalmente à minha mãe. Ela já ouviu essa minha poesia, inclusive ela chorou ouvindo essa minha poesia. E é isso. Esse caderno que eu trouxe comigo hoje é o caderno que já me acompanha, acho que já há uns 3 anos, que eu escrevo nele. Eu não consigo escrever uma poesia no celular. Eu tenho um bloqueio muito grande com isso. Eu não consigo escrever poesia no celular. Eu preciso ter um caderno, eu preciso ter uma caneta e eu preciso ter um papel, porque é como se o meu sentimento ele se liberasse melhor de alguma forma para eu poder conseguir escrever. Então, por isso que eu trouxe esse caderno. Eu vou recitar essa próxima poesia. Há lembranças boas que aquecem o coração, mas também há lembranças que fazem arder o coração. Eu nem sempre sei se arder é sinal de saudável. Tento construir meu castelo, mas logo vejo que ele é fraco. Pesa tanto aqui dentro esses fatos, nunca sei quando não vai dar errado. E a dúvida cruel que fica desse lado, o que teria sido se tu não tivesse cortado os laços? Me questiono quase todo dia o que fiz de errado. E não basta apenas sentir, gostar, amar. Relação é muito mais do que falar. Nem sei por que estou escrevendo isso. Talvez uma ideia frustrada em despejar o que sinto. Evitar o choro e dar espaço à poesia. Me perdoem se isso irrita. É que às vezes sinto prazer em minha melancolia. Perceber que não sou o que ninguém idealiza. Tentar seguir em cada despedida. Não olhar para trás quando abrir a mesma ferida. Abrir sol em um dia repleto de neblina. Decorar o meu papel nessa vida. Rasgar meu peito em mais uma lembrança perdida. Socorrer quem clama por justiça. Mas, se eu pudesse ter de novo, te salvaria desse sufoco. Não pensaria 2 vezes em te tirar do fundo do poço. Agora, tô aqui escrevendo mais uma. Meu olhar perdido tentando encontrar a lua. Ah, vida, me desculpe em acabar com suas expectativas. Acho que não mereço oportunidade de ser feliz um dia. Sempre estrago em 2 batidas. Pensei em compor essa e evitar essa noite cinza, mas não mando no coração. Ele grita. Só queria sumir e não deixar vestígios. Cair no esquecimento de quem se importa comigo. Apagar suas memórias, todas em que eu existo. Parece um vício ser negativa. Eu sei que preciso mudar esse gatilho na minha vida. É que tem dias que é tão difícil que acabo esquecendo em como a vida é bonita. Quando eu fiz essa poesia, no início dela, eu primeiro falei sobre relacionamento e no final terminei falando sobre o que eu sentia naquele momento. Pequenos gatilhos que às vezes acabo sentindo relativo a realmente querer sumir e depois perceber que às vezes não vale a pena, às vezes a gente só precisa pensar que para tudo tem uma solução, que sempre vai existir um outro dia em que a gente vai poder lutar de novo e quem sabe o outro dia seja menos cinza. Mais uma. Às vezes tenho a sensação de viver em um pesadelo. Afogada em meio a tantos medos, sou meu próprio brinquedo. Acho estranho coisas novas, logo eu, que não sou fã em mudar de rotas. É sempre bom um início com novas histórias. Mas logo me vejo do lado de fora. Penso em desistir e uma lágrima escorre.
caindo e sempre pensando na subida. São coisas que deixam minha mente em total contrapartida. Lá no topo, vejo um céu azul, tudo colorido, diferente daqui de baixo. E olhando para os lados, sinto algo errado. É a sociedade que eu vivo. Queria só uma chance em mudar esse destino. Não fracassar tanto em meus vícios. Dar mais apoio a quem precisa. Ficar um pouco mais na minha. Não falar o que não preciso. Muitos olhos me julgam, porém os mesmos dizem, não liga. Me sinto uma completa utopia, só que às vezes me pego sendo pessimista. A real é que eu sou uma confusão infinita. A versão de uma história ruim da vida, ou um celular sem bateria. Eu não sei me descrever em coisas positivas. Tento não chorar tanto até que caio na minha própria mentira. Me desvendar é um risco, quase um suicídio. Trouxe essa poesia para mostrar meu lado negativo. Pessoas falam demais e eu não vejo graça nisso. Muitos me odeiam e eu nem sei o motivo. Às vezes quero sumir, sou o meu próprio gatilho. Cansada e doente, ninguém liga para isso. São apenas máscaras fingindo se portar com o que sinto. Será que tenho juízo ou sou apenas caprichosa? Admito que sou egoísta e um pouco teimosa. Não sou perfeita e nem a garota que você gosta. Nunca supri expectativas de quem me adora. Mas juro que tento melhorar o agora. Ser mais flexível e não deixar ninguém ir embora. Há quem goste desse meu jeito difícil. E se me abandonar, eu não julgo, mas ligo. Até eu me afastaria se tivesse a mesma chance, amigo. É meio que um delírio, minha mente pega fogo. Só não queria apertar a mão desse povo. Olhando no espelho, me vejo de novo. Queria ser feliz só mais um pouco. Não crio expectativas e nem falo dos outros. É só experiência e vida da Carol no fundo do poço. Sinto familiaridade com esse rosto. Acordo tonta e ofegante outra vez. A ideia de me sentir inútil não cabe a nenhum de vocês. Expresse meus versos a dor que tenho. E todo dia caminho e me empenho, olhando menos para trás e aproveitando mais o presente. Bom, essa poesia eu falo um pouco sobre pessoas serem falsas com as nossas dores. Ok que ninguém precisa se importar especificamente com as nossas dores ou algo do tipo, mas eu olho muito pelo lado da empatia. A gente não custa nada, na verdade, a gente tem empatia com a dor do próximo, ainda mais se a dor do próximo for algo relativo à depressão, por exemplo. E é exatamente sobre isso que eu abordei a poesia. Sobre, ao mesmo tempo de ter sentimentos difíceis de lidar, sentimentos negativos, mas também falar sobre o quanto é ruim, às vezes, a gente ter pessoas que fingem se importar com a gente, no final elas não se importam. Elas meio que não estão nem aí, fingem estar e no final não estão, e quando você precisa de ajuda, elas simplesmente lhe dão as costas. É sobre isso que eu abordei essa poesia. Bom, essas foram alguns trabalhos meus, algumas poesias minhas que eu escrevo. Ainda tem muito mais. Mostrei para vocês o que deu para mostrar durante a gravação do vídeo. E em questão de todo o vídeo, essa é a minha caminhada, a minha jornada como poetisa. E eu espero ter muito mais, né? Muito mais o que falar, muitas mais experiências para contar. E se quiserem me seguir e ver o meu trabalho na rede social, o meu perfil de poesia no Instagram é Poesia Profunda, tudo junto, em minúsculo, _. No Facebook, Anne Caroline. E é isso. Queria agradecer a Oca Produções, Lei Aldir Blanc, a Secult, Governo do Estado do Amapá e o Governo Federal.